Olá, bem-vindo aqui, Gixson, aqui da eBordados, para a gente juntos estarmos mais uma vez aqui analisando a matriz de bordado, que dessa vez é do Samuel, que é aluno nosso, lá do Wilcom Experience, que mandou um ursinho aqui, boladão, um ursinho aqui todo jeitosão aqui, infantil, para a gente analisar, tá? Vamos lá, Samuel, bem-vindo aqui para essa análise, tá? E a gente vai ser bastante criterioso aqui, explorar todas as possibilidades que você tem de melhora nesse bordado. Primeiro a gente vai analisar o bordado, depois a gente vai lá para o Wilcom para saber o que você pode ajustar lá, e sempre olhando, né, o bordado versus a matriz para a gente encontrar um equilíbrio entre os dois aí, porque o que a gente faz lá na programação vai resultar aqui na máquina, tá? Mas nem tudo é problema de programação, né? E eu vou começar explicando exatamente isso com base no que eu estou observando aqui nesse bordado, nessa amostra. E aí, eu vou dar um zoom para você me acompanhar, tá? Tudo bem que aqui a gente tem o advento da foto, que muitas vezes tem reflexo, né? Do brilho, talvez, do flash da câmera ou da própria luz do ambiente. Isso acaba confundindo um pouco a análise, acaba atrapalhando. Mas, por experiência, a gente sabe que esses pontos luminosos bem brancos aqui no tatame não quer dizer nada de errado. É apenas um reflexo da linha, da luz que está incidindo na linha e está brilhando bastante, está dando esses picos de contraste aqui. Só que tem uma coisa aqui que não é contraste, não é luminosidade, é linha de bobina. Que você pode observar entre os pontos aqui, ó, principalmente no contorno, tá vendo? A gente tem alguns pontos branquinhos aqui, ó. Isso aqui é a linha da bobina aparecendo na parte superior do bordado. E eu tenho essa aparição da linha da bobina em vários aspectos. Ao decorrer de todo esse bordado, eu percebo claramente que a linha da bobina da sua máquina, ela tá frouxa, tá vendo? Olha, ela tá frouxa demais, ó. Então a gente consegue perceber nos contornos aqui, ó. E no contorno, nessa ocasião, deu para eu perceber com facilidade, porque há um contraste muito grande entre preto e branco. Então, como a linha do contorno você usou a cor preta, e aqui a gente tem a linha da bobina branca, então deu esse contraste, deu para ver claramente que a linha da bobina está frouxa, tá? Então, ou a linha da bobina está frouxa, ou a tensão do fio superior está apertado demais, uma coisa ou outra, tá? E aí eu gosto de falar dessa forma porque tem gente que acha que só vale a pena regular a linha da bobina, onde na verdade existe a tensão da linha superior também. Mas normalmente linha superior não se mexe na tensão. Habitualmente, não estou dizendo que não precisa, vai depender do tecido, do tipo de ponto, de uma série de fatores, mas normalmente, né, o que a gente mais se vê é a regulagem da tensão do fio da bobina, através daquele parafusinho de tensão. Você vai lá e aperta um pouquinho, tá? Se não ficou claro, eu tenho um vídeo no YouTube onde eu falo sobre isso. Se eu colocar lá, bordados, linha de bobina, aí vai ter um vídeo onde eu explico como regular a linha de bobina aí da sua máquina. E na ocasião desse vídeo que eu fiz, inclusive, é um vídeo, acho que tem uns 4 anos atrás, que eu falo inclusive sobre isso e ele vai resolver, ele vai te ajudar a resolver isso aqui, tá? É um vídeo que esclarece muito sobre isso. Para mim não entrar nesse mérito aqui agora, para o vídeo não ficar muito cansativo, né? Então vamos lá. Dito isso, né, sobre a regulagem da tensão do fio da bobina, essa regulagem ela também está diretamente ligada ao repuxo excessivo do tecido. Então, por mais que a gente está observando aqui nesse bordado que tem um dentezinho, tá vendo? Teve uma falha aqui entre o contorno e o preenchimento. Ou seja, quando a máquina bordou, o preenchimento encolheu demais o tecido, que por sua vez, quando fez o contorno, deu a sensação que o contorno bordou no lugar errado, mas não, o contorno ele borda no lugar certo. O que está no lugar errado é o preenchimento que encolheu o tecido, e encolheu o tecido quando fez o contorno na ocasião, na posição certa, ficou uma falha entre os dois, tá? Tem gente que fala, o contorno bordou errado. Na verdade, não é o contorno que borda errado, o contorno borda no lugar certo. O que aconteceu de errado ali foi porque o tecido sofreu uma pressão exagerada da costura da própria máquina para fazer o tatame, encolhendo o tecido, e aí quando fez o contorno, o preenchimento não estava na posição certa. Essa é a questão, tá? Mas eu não vou dizer que isso aqui é um problema da programação ainda, né? Não vou me aventurar em dizer. Por quê? Porque quando você tem uma falta de regulagem correta da tensão da linha da bobina ou da linha superior, acontece isso aqui com facilidade. Ou seja, se você não tiver uma regulagem adequada no fio da máquina de bordar, e aí eu estou falando na regulagem de fio tanto da linha inferior, que é a linha da bobina, quanto na linha superior, que é a linha de bordar, isso aqui é comum, acontece, tá? Se não tiver essa regulagem certinha, vai desencaixar o desenho, né? Vai desencaixar, não tem jeito. Então a gente consegue perceber esse desencaixe aqui em cima, consegue perceber esse desencaixe bem pequeno, mas ele é presente aqui também. Nessa parte da asinha aqui desencaixou um pouquinho, é bem pouco, tá? Então por isso que eu não acho que é programação, não. Eu vou analisar a programação, mas
Não acredito que seja. Aqui na hélice também tem um leve desencaixezinho, é bem pequeno porque você trabalhou com um contorno bem grossinho, então o contorno ajudou a superar esse desencaixe, ele meio que resolveu o problema, sabe, entre aspas assim. Na orelhinha também, mas enfim, eu não vou considerar que isso é um problema da programação, porque precisa regular a linha de bobina primeiro para a gente fazer um novo teste e observar se vai resolver. Creio eu que vai resolver, porque não vou dizer porque ainda, porque a gente tem que analisar a matriz. Pode ser que você tenha feito alguma coisa de muito errado na programação e eu também não posso confirmar ainda sem olhar a programação. O bordado, de um modo geral, tem algumas coisas que eu vou recomendar, algumas melhorias. Por exemplo, entre o ponto tatame, estou vendo aqui que você trabalhou com um espaçamento um pouco maior do que o convencional, né? Não ficou um bordado denso, isso é bom para bordados infantis, porque borda mais rápido, mas tem que tomar um pouco de cuidado quando você passa os objetos sobrepondo uns aos outros. E é o caso aqui, eu estou vendo por entre os pontos desse focinho bege clarinho, a existência de uma linha marrom aqui atrás. E isso aqui deixa nítido para mim que você não recortou o objeto aparando fielmente um pelo outro. E aí qual o problema disso, Samuel? É justamente isso aqui. Quando você trabalha com espaçamento alto, ele vai mostrar por entre os pontos cores de outros objetos que foram, por sua vez, feitos primeiro, tá? Então, para resolver isso aqui, a gente vai analisar a programação ainda, tá? Aqui eu estou analisando o bordado sem olhar a programação, mas pode ser que isso se confirme. Eu acredito que sim, que vai se confirmar, mas tem como resolver e é bem fácil. Esse objeto aqui, ó, essa silhueta, vamos dizer assim, do desenho, não do bordado, mas essa silhueta do desenho, está pedindo aqui um objeto separado, sobreposto em ponto cheio para dar acabamento, sabe? Porque aqui é como se fosse essa parte aqui, as costas do assento, e essa parte aqui é como se fosse uma borda, uma moldura da funilaria ali, da lataria, vamos chamar com esse nome, eu não sei exatamente o nome disso no avião, não entendo de avião, entendo de desenho, então eu colocaria um ponto cheio para dar esse volume, sabe? Assim como você trabalhou volume na orelhinha, assim como você trabalhou volume através do ponto cheio dos bracinhos, no nariz, nessa pontinha aqui também da hélice. Nesse detalhe aqui, ó, tá vendo? Você trabalhou com um ponto cheio para dar esse contraste entre o matizado, que é o bordado plano, e o ponto cheio para dar relevo. Eu acho que também faltou esse aspecto aqui nesse objeto. Mas é coisa bem simples, tá? Aqui você trabalhou com ponto cheio, pelo que parece. Cara, o desenho tá legal, tá muito bom. Observações que eu já te passei com relação ao aspecto do bordado. E agora eu vou analisar aqui o avesso, justamente para a gente ver se vai ter realmente, ó, no avesso eu consigo perceber muita linha branca, sabe? E isso dá um pouco de segurança para afirmar que sim, o bordado está com a linha de bobina frouxa. Tá vendo? Aqui não tem nenhum objeto que eu pudesse falar assim, olha, esse aqui, ó. Esse objeto aqui a gente pode observar, tá vendo? Que é um ponto cheio que você trabalhou. Um terço desse ponto cheio aqui no avesso desse ponto cheio deveria ser a linha branca. E na verdade, olha só como é que a linha branca está bem presente na maior parte da coluna. Né? Proporcionalmente falando, tem mais linha branca no avesso desse ponto cheio do que a linha de bordar. E isso está errado. O ideal seria pelo menos um terço de linha branca no avesso. Isso em se tratando do ponto cheio com aproximadamente 3 para 4 milímetros, que é o caso desse objeto aqui. Tá? Eu não estou analisando nenhuma outra parte do desenho, porque não dá para levar em consideração essa regra de um terço no tatame e outros objetos mais largos ou mais estreitos. Tá? Então, por isso que eu falo sobre essa espessura aí. Mas, enfim, vamos analisar agora aqui a programação da sua matriz. Tá? Eu estou com ela na tela aqui, e agora a gente vai fazer primeiro uma comparação lado a lado aqui para ver o quanto você foi fiel à arte, né, a fidelização na hora de fazer a programação do bordado, de fazer o redesign, né, comparado à arte com o bordado em si. Eu posso perceber que você abriu mão de alguns aspectos, por exemplo, essa costura no meio do ursinho, eu acho que seria importante. Esse detalhezinho aqui no chapéuzinho dele, que é aquele pinozinho do bonezinho, faltou, na minha visão, faltou aqui em cima, eu acho que seria importante colocá-lo. Coisas que de repente não agregaria no bordado ou traria problema no bordado, eu não recomendaria. Mas não é o caso aqui, tá? Então eu acho que faltou sim. O que mais aqui que você fugiu aqui da originalidade da arte? Ó, aqui dentro, ó, faltou um contorninho separando aqui essa estrutura aqui da aeronave, seguindo, tá vendo? Tem uma linha aqui ó, que a gente tem que seguir, que está por baixo da asa, e faltou um contorninho aqui. E você pode observar esse contorno bem aqui na arte, ele está certinho na arte, tá vendo? Por mais que na arte não tivesse certo, nosso dever seria corrigir, mas aqui na arte está certinho. Então, faltou aqui esse contorninho. Primeiro a gente está analisando aqui a fidelidade com relação à arte, tá? A proposta da arte, o conceito visual da arte, do desenho,
versus a programação. E agora a gente vai começar... basicamente foram essas observações que eu encontrei aqui para recomendar sobre fidelidade na design em si. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre o bordado, tá? Sobre o bordado em si, as coisas que a gente está observando. Eu vou colocar para redesenhar devagar, que é onde o Wilcon vai fazer uma simulação do que seria a execução do bordado lá na máquina, para a gente conhecer como você programou essa matriz. Vamos lá. Vou colocar para rodar aqui para eu conhecer. Deixa eu diminuir um pouco a velocidade aqui para eu entender cada aspecto dos objetos. Você trabalhou com ponto suporte tatame para objetos em tatame, está certíssimo em todos os aspectos até agora. Tudo certo, nada de errado. A posição fez uma sequência inteligente aqui para os objetos, para não saltar a linha. Ali eu percebi a existência daquele lance que eu te falei de sobreposição de preenchimento. Eu vou recomendar isso já para você. Tá agora fazendo as asinhas ali, sempre com ponto de suporte tatame, legal, tá certinho. Do ponto de vista do desencaixe lá no bordado na máquina, pelo que parece, realmente é na máquina, é regulagem de tensão de fio, não tem relação com programação, uma vez que você colocou ponto de suporte adequado, com espaçamento entre pontos interessante, saudável, 0,60, o espaçamento que você trabalhou de densidade do ponto, então ficou bem leve o bordado, não vai repuxar tanto o tecido, e colocou o ponto de suporte adequado, que é o tatame. Compensação de repuxo, você colocou uma compensação de repuxo excelente para esse objeto, 0,50, porque se trata de um objeto bem grande, onde o grau de deslocamento no sentido único é bem grande, leva um tempo, que a máquina fica um bom tempo bordando no mesmo sentido, e ainda assim repuxou a ponto de desencaixar o preenchimento do contorno. Então, você vai visitar aquelas informações que eu falei ainda há pouco para corrigir essa questão do repuxo. Regulou a linha de bobina, faz um teste. Se você quiser fazer um teste antes de rodar essas alterações que eu vou recomendar, pode, mas é ideal que você rode essas alterações todas que eu vou recomendar aqui na programação, para você ter uma só amostra e você vai ver que vai resolver todos esses problemas. Bom, no bordado eu já falei, agora eu vou falar da programação em si. Primeira coisa que eu recomendaria, foi aquilo que eu falei ainda há pouco, seria fazer um objeto nesse sentido aqui. Eu vou fazer uma simulação aqui bem rápida, tá? Eu não vou acabar, mas só para você pegar o raciocínio, eu faria exatamente um objeto nessa posição aqui, ó, com esse exato formato, porque eu acho que vai dar uma profundidade legal aqui. Ó. Eu só vou fazer a representação visual dele para você entender. Eu vou colocar uma corzinha, seria alguma coisa nesse sentido. É claro que isso ficaria antes do contorno, né? Eu teria que colocar ele lá na posição certinha, aqui eu vou colocar aleatoriamente só para você ter um aspecto visual de como isso ficaria. Tá? Seria mais ou menos isso. Esses objetos aqui eu trabalharia com tatame mesmo, tá? Não trabalharia com ponto cheio não, para ele ficar bem plano, bem baixinho. E aí colocaria ponto cheio só nesse objeto aqui para ele dar profundidade. Claro que nessa ocasião teria que apagar o objeto de trás, deixa eu ver. Não precisaria apagar porque você fez uma peça única, né? Um tatame único. Não precisaria apagar não. Seria só criar esse objeto mesmo no ponto cheio, colocar ele na ordem certa, corrigir a sequência dos objetos. Aqui embaixo também ele vai pedir continuação desse objeto, porém você pode fazer esse objeto aqui em cima e um outro objeto aqui embaixo dando o mesmo acabamento que a gente deu aqui em cima, tá? Então nessa parte aqui, para dar um volume ali nessa parte, porque é a continuação da silhueta dessa borda aqui, onde é o cockpit, vamos chamar assim, né, do avião. Beleza, essa é a primeira recomendação aqui. Outra recomendação, que eu não gostei do visual, tá? Aqui nessa parte desses objetos aqui, ó, você desenhou um objeto único, onde na verdade o ideal seria fazer vários objetos, ou seja, um objeto nesse formato aqui, tá? Um objeto nesse formato aqui, com ponto cheio nesse sentido de ângulo, outro objeto aqui separado com ângulo nesse sentido, e aí sim essa peça aqui dando acabamento por último aqui, fazendo essa arredondada, fazendo essa curva. Tá? Também vale para esse Vzinho, ou seja, separe isso aqui tudo em objetos distintos. Você vai ter uma qualidade melhor quando você puder colocar angulações diferentes para cada um desses objetos. Vai valorizar o bordado, vai deixar o bordado mais sofisticado, com uma qualidade maior, e a máquina vai agradecer, tá? Principalmente do aspecto visual. A máquina não vai sofrer tanto para bordar isso aqui não, mas do ponto de vista visual, para a valorização do produto final, vai ser mega importante você corrigir esses detalhes aí nesse ponto cheio, tá? O que mais que eu posso observar aqui? Deixa eu ver, para te recomendar alterações. Com relação àquilo que eu ainda estava falando lá no bordado ainda, sobre o aspecto, né? Sobre eu ter percebido, tá? Por entre os pontos do bege clarinho, pontos do marrom. Então eu vou selecionar aqui as duas cores que eu estou considerando, só para te mostrar que, olha só, você transpassou demais os objetos aqui, ó. Tem problema, Gibson? Tem. O problema é aquele que eu te mostrei lá atrás. Dá para ver por entre os pontos do bege clarinho
os pontos do marrom. E isso fica agressivo, o bordado não fica delicado, não há necessidade, haja vista que esse objeto, eles são muito pequenos, tá? Então, você vê que menos tendo esse cuidado de sobrepor os objetos bastante, ele repuxou. Então, não é uma questão de fazer os objetos no limite, não vai dar problema na programação, não vai repuxar, não vai encolher, ou não vai desencaixar. Muitas vezes o desencaixe está na máquina, não está nem na programação em si. Então, qual é a recomendação nesse caso? Você ajustar esse objeto aqui, ó, para que ele fique respeitando o limite do outro. Para na hora que bordar, ele não fique transpassando os pontos de uma cor por dentro da outra cor. Tá? Eu, particularmente falando, eu não gosto desse aspecto, eu acho que o bordado fica sujo, porque mistura as cores ali, a ideia aqui não é fazer meio que um mesclado, não é para fazer um degradê. Então eu gosto de trabalhar os objetos bem no limite uns dos outros, tá? No máximo aí o que a gente vai ter de objeto entrando um pouco mais para dentro do outro e é totalmente tolerável, é a compensação de repuxo que dá essa característica mesmo. Aí não é problema porque é uma necessidade, compensação de repuxo, né? E aí você teria que fazer esse ajuste em todo o desenho para fazer com que os objetos se respeitassem, tá? Basicamente essa é a recomendação para resolver esse problema aí. Outra coisa que eu observei aqui, enquanto o bordado ia sendo realizado aqui no Wilcon, foi com relação ao contorno, cara. Eu recomendo, eu não vou mostrar como fazer, tá, Samuel, nesse vídeo aqui. Porque você sabe, é uma aula bem densa, bem complexa, é uma das aulas mais complexas que a gente tem dentro do curso, porém é que mais gera resultado, que é a parte de sequência, contorno com sequência inteligente. É uma baita aula, é uma aula gigante que a gente tem lá no curso. Eu preciso que você visite essa aula e assista essa aula com calma, não entendeu? Assiste 2 vezes, assiste 3 vezes, até você pegar o raciocínio, por quê? Lá eu explico com detalhe como você fazer um contorno com uma inteligência, tá? Do ponto de vista da costura dos pontos, né? Principalmente usando corrido triplo ou corrido simples, sem que nós tenhamos nenhum corte de fio, e não é usando ramificação automática, e também mantendo a espessura exata dos contornos do seu bordado. Tá? A espessura aqui você preservou, porque você trabalhou com corrido triplo, e você fez para cada peça, você fez um objeto único, então não tem sobreposição. Show de bola! Só que olha a quantidade de corte de fio que nós temos entre os objetos de apenas uma cor. Ou seja, para bordar o preto, a gente está com um montão de cortes aqui. Então a máquina vai ficar, se for máquina industrial ou ainda máquina doméstica que tem corte de fio automatizado, ela vai bordar um pedacinho, corta o fio, borda outro pedacinho, corta o fio. Cara, o bordado vai ficar limpo se a máquina tiver corte de fio automatizado. Só que vai demorar a bordar, porque ela vai bordar um pedacinho, corta o fio, aí salta para outro ponto, borda mais um pedacinho, salta e corta e vai embora. Se a máquina não tem corta-fio automático, ela vai ficar cheia de sujeira, porque ela vai saltar entre os objetos de uma mesma cor para ficar bordando objetos que estão distantes uns dos outros. Então, eu sugiro, nesse caso aqui, você revisitar essa aula, está lá no módulo de contorno, é uma aula especificamente com esse nome, tá? Contorno com sequência inteligente. Revisita essa aula para você refazer esse bordado aqui, não necessariamente o bordado todo, tá? Refazer essa parte do contorno seguindo as recomendações dessa aula, que vai transformar a qualidade do seu bordado, tanto do aspecto visual final, que você vai preservar ele na mesma espessura, com o mesmo aspecto visual, de uniformidade de espessura entre os contornos, que você se preocupou aqui, porém te dando também a condição de bordar esse desenho, esse contorno rapidinho, sem nenhum tipo de corte de fio. Vai aumentar muito aí a produtividade do bordado lá na máquina, faz todo sentido, tá? Então você revisita lá para você ter mais êxito nessa parte aqui do contorno, tá? Bom, basicamente é isso, não vejo mais nada para recomendar, pelo menos a princípio, nesse desenho aqui não. Espero que você tenha gostado, Samuel, desse vídeo, e a gente se vê então numa próxima análise. Tchau, tchau. Nessa aula eu utilizei o melhor software de programação de bordados do mundo, que é o Wilcon Embroidery Studio. E se você ficou interessado em aprender mais sobre programação de bordados, vai lá no site da eBordados e coloca o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do nosso curso de programação de bordados, o Wilcon Experience. E para você assistir mais vídeos como esse, é importante você se inscrever no canal da eBordados e também ativar o sininho para sempre que eu publicar um vídeo novo, você ser notificado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!